Você não perde respeito de uma vez. Você perde em pequenos gestos que parecem inofensivos. Um riso fora de hora. Um sim que você não queria dizer. Uma explicação longa demais para quem nem perguntou. E quando percebe, já estão te tratando como alguém que pode ser ignorado. O problema não é falta de força, é excesso de exposição. Quem fala demais, se entrega demais. E quem se entrega demais, perde o controle. Hoje você vai entender como impor respeito sem levantar a voz, sem confrontar, sem implorar atenção. Se inscreve agora e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Respeito nunca foi sobre volume, nunca foi sobre gritar mais alto, argumentar melhor ou vencer discussões. Respeito nasce da percepção que os outros têm de você. E percepção não se controla com palavras, se controla com presença, com silêncio, com limite. A maioria das pessoas acha que precisa provar valor o tempo todo, explicar suas decisões, justificar seus limites, defender sua posição. E é exatamente isso que destrói a imagem de autoridade. Quem tem valor não negocia o tempo inteiro, não tenta convencer todo mundo, não corre atrás de aprovação. Existe uma diferença brutal entre ser compreendido e ser respeitado. E enquanto você estiver buscando ser compreendido, você está se colocando abaixo, está pedindo validação, está dizendo, mesmo sem perceber, por favor, entenda que eu sou digno. E isso afasta o respeito. Pessoas que impõem respeito em silêncio entendem uma coisa que poucos aceitam. Você não precisa ser aceito por todos. Na verdade, quanto mais você tenta ser aceito, menos respeitado você se torna. Porque você começa a moldar sua postura com base na reação dos outros. E no momento em que sua postura depende do ambiente, você perdeu o controle. Observe alguém que realmente impõe respeito sem dizer uma palavra. Essa pessoa não está tentando agradar. Não está rindo de tudo. Não está se explicando. Existe uma firmeza invisível ali. Um tipo de energia que comunica, eu sei quem eu sou. E isso não vem de afirmações positivas. Vem de decisões silenciosas que você toma todos os dias. Respeito começa quando você para de se trair. Quando você diz sim querendo dizer não, você está ensinando as pessoas a te ultrapassarem. Quando você aceita coisas que te incomodam só para evitar desconforto, você está treinando o mundo a não te levar a sério. E o pior é que isso vira padrão. As pessoas percebem rapidamente até onde podem ir com você. Impor respeito não exige confronto direto na maioria das vezes. Exige consistência. Exige que você pare de reagir a tudo. Exige que você escolha quando falar e principalmente quando não falar. O silêncio, quando bem usado, desconcerta. Ele cria espaço. Ele faz o outro sentir o peso da própria atitude. A maioria fala demais porque tem medo do que o silêncio revela. No silêncio, você não pode se esconder. Não pode manipular a percepção com palavras. É ali que sua postura real aparece. E se você não está confortável com quem você é, você vai tentar preencher esse vazio falando, explicando, rindo, justificando. Mas quem domina o silêncio não entra nesse jogo. Não responde imediatamente. Não se apressa para agradar. Não corre atrás quando alguém se afasta. Existe uma tranquilidade ali que assusta. Porque não é comum. As pessoas estão acostumadas com reatividade, com gente disponível o tempo todo, com gente previsível, e quando encontram alguém que não se entrega fácil, elas prestam atenção, porque o que não é facilmente acessível, naturalmente ganha valor. Isso não é manipulação, é posicionamento, é entender que sua energia, seu tempo e sua atenção são recursos limitados, e parar de distribuí-los como se não valessem nada. Você não precisa anunciar que mudou. Não precisa fazer discursos sobre limites. Não precisa explicar sua nova postura. Na verdade, quanto menos você fala sobre isso, mais forte se torna. Porque respeito não nasce do que você diz, nasce do que você sustenta. E sustentar exige silêncio, exige firmeza interna. A partir do momento em que você para de reagir automaticamente, você começa a observar mais.
E quando você observa mais, você entende melhor o comportamento das pessoas. Percebe quem te testa, quem tenta te diminuir de forma sutil, quem ultrapassa limites disfarçados de brincadeira. E é aí que a maioria falha, porque tenta corrigir tudo na fala. Explicar, argumentar, convencer. Mas quem realmente impõe respeito, corta na raiz com atitude, não com discurso. Uma pausa no meio da conversa, um olhar direto, um afastamento silencioso, uma mudança de comportamento. Esses sinais são muito mais fortes do que qualquer explicação, porque obrigam o outro a interpretar. E quando a pessoa precisa interpretar, ela começa a se ajustar, começa a medir as palavras, começa a pensar 2 vezes antes de repetir o mesmo comportamento. Só que isso só funciona se for real, se não houver dúvida dentro de você, porque qualquer hesitação interna aparece. E as pessoas captam isso, mesmo que não saibam explicar. Elas sentem quando você não está totalmente seguro. E é nesse espaço que o desrespeito entra. Por isso, impor respeito em silêncio não começa do lado de fora. Começa dentro. Começa com decisões que ninguém vê, com limites que você estabelece consigo mesmo, com o tipo de comportamento que você aceita, mesmo quando ninguém está olhando. Se você não se respeita no privado, não existe técnica que sustente respeito no público, porque mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. E quando aparece, derruba qualquer imagem que você tentou construir. A construção de respeito é lenta, mas a perda é instantânea. Basta um momento de fraqueza repetido várias vezes. Basta você abrir exceção demais. Basta você tolerar o que não deveria por tempo suficiente. E é por isso que pessoas que impõem respeito em silêncio parecem diferentes. Porque elas não vivem no impulso, não reagem no calor do momento. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço existe controle. Controle sobre o que dizer. Controle sobre quando agir. Controle sobre quando se retirar. E, principalmente, controle sobre o que não merece sua energia. Porque, no fim, respeito não é algo que você exige. É algo que você ensina as pessoas a terem por você, através do que você permite, do que você tolera e do que você simplesmente ignora. E ignorar, quando bem usado, é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Ignorar não é fraqueza. Ignorar é seleção. É decidir de forma consciente o que merece sua atenção e o que não merece nem um segundo do seu tempo. A maioria das pessoas reage a tudo porque tem medo de perder espaço, medo de parecer fraca, medo de ser esquecida. E nesse desespero por relevância, entrega exatamente o oposto. Se torna previsível, acessível demais, fácil de testar. Quando você responde tudo, explica tudo, rebate tudo, você se coloca no mesmo nível de qualquer estímulo externo. Você mostra que qualquer coisa é capaz de te afetar. E alguém que é facilmente afetado, dificilmente é respeitado. Porque respeito exige estabilidade, exige firmeza emocional, exige um tipo de controle que não oscila a cada provocação. Quem impõe respeito em silêncio entende que nem toda batalha merece resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem todo comentário precisa ser corrigido. Existe uma diferença entre ter razão e ter postura. E muitas vezes, abrir mão de ter a última palavra é exatamente o que fortalece sua imagem. O silêncio, quando vem acompanhado de presença, cria desconforto no outro, porque o outro espera uma reação, espera um argumento, espera qualquer sinal de que conseguiu te atingir. E quando isso não vem, a dúvida aparece, a insegurança aparece. A pessoa começa a se perguntar se ultrapassou um limite que não deveria. Mas isso só funciona quando seu silêncio não é vazio, quando ele não é fuga, quando ele não é medo disfarçado. Existe um tipo de silêncio que enfraquece e um tipo de silêncio que impõe respeito. O que diferencia os dois é a intenção por trás. Se você se cala porque não sabe o que fazer, você transmite hesitação. Agora, se você se cala porque escolheu não reagir, você transmite controle. E controle é uma das formas mais puras de poder.
As pessoas testam limites o tempo todo, nem sempre de forma consciente. Às vezes com uma piada que passa do ponto, um comentário sutil, uma interrupção, um tom de voz. Pequenos detalhes que revelam até onde elas acreditam que podem ir com você. E se você não percebe esses sinais, ou pior, percebe e ignora, você abre espaço para que isso se repita. Impor respeito em silêncio exige atenção aos detalhes. Exige que você esteja presente no momento, que você perceba mudanças de comportamento, pequenas invasões, micro desrespeitos que a maioria releva. Porque não é sobre grandes confrontos, é sobre pequenas permissões acumuladas. E cada vez que você deixa passar algo que te incomoda, sem ajustar sua postura, você está reforçando esse padrão. Está dizendo sem palavras, isso aqui é aceitável comigo. E uma vez que isso é estabelecido, mudar depois exige muito mais esforço. Por isso, quem domina essa habilidade, age cedo. Ajusta na raiz. Não espera acumular incômodo. Não deixa virar hábito. Um olhar mais firme. Um silêncio mais longo. Uma retirada sutil de atenção. São movimentos pequenos, mas carregados de significado. A maioria das pessoas só percebe o valor da própria presença quando ela é retirada. Enquanto você está disponível o tempo todo, respondendo rápido, aceitando tudo, se adaptando a qualquer ambiente, sua presença vira padrão. E o que vira padrão perde valor. Mas quando você começa a selecionar, quando você deixa de estar sempre disponível, quando você para de responder imediatamente, algo muda. As pessoas começam a notar sua ausência, começam a perceber que seu tempo não é tão fácil de acessar. E isso, automaticamente, muda a forma como elas te tratam. Não é sobre jogar jogos, é sobre parar de se dar por inteiro em qualquer contexto. É sobre entender que sua atenção é um recurso limitado. E recursos limitados são valorizados. Outro ponto que destrói o respeito é a necessidade de explicar demais. Quem se explica demais, se justifica demais. E quem se justifica demais, se coloca em posição de defesa, como se estivesse constantemente tentando provar que está certo, que é válido, que merece estar ali. Mas quem tem postura não vive se defendendo. Não sente necessidade de convencer todos ao redor. Existe uma tranquilidade em não ser entendido por todo mundo. Existe força em não precisar de aprovação constante. Quando você reduz suas explicações, suas palavras ganham peso, porque deixam de ser automáticas, deixam de ser previsíveis e passam a ser escolhas, e escolhas bem feitas constroem autoridade. Perceba como pessoas respeitadas falam menos, mas quando falam, são ouvidas, não porque têm o melhor argumento, mas porque não desperdiçam energia tentando se provar o tempo todo. Existe um senso de economia ali, uma precisão, e essa precisão vem do autoconhecimento, de saber exatamente o que aceitar e o que não aceitar, o que tolerar e o que cortar, o que responder e o que ignorar completamente. Só que isso exige desapego. Desapego de ser querido por todos, desapego de estar sempre certo, desapego de ter a última palavra. Porque enquanto você estiver preso a essas necessidades, você vai continuar reagindo. E quem reage demais, perde força. Existe uma calma em quem sabe que não precisa vencer todas as interações, que não precisa corrigir todas as pessoas, que não precisa se posicionar o tempo todo. Essa calma não é passividade, é estratégia, é maturidade. E é exatamente isso que cria respeito silencioso. Outro erro comum é tentar impor respeito mudando apenas a comunicação, sem mudar a postura interna. A pessoa tenta falar mais firme, tenta usar menos palavras, tenta parecer mais confiante. Mas por dentro continua insegura, continua buscando aprovação, continua com medo de desagradar. E isso transparece, sempre transparece, porque respeito não vem da técnica, vem da coerência, da consistência entre o que você pensa, sente e faz. Se existe conflito interno, ele aparece nos detalhes, no olhar, no tempo de resposta, na linguagem corporal.
Por isso, antes de qualquer ajuste externo, existe um trabalho interno, um alinhamento, uma decisão clara de que você não vai mais aceitar certas coisas, de que você não vai mais se colocar em determinadas situações, de que você não vai mais se diminuir para caber em ambientes que não te respeitam. E essa decisão muda tudo, porque a partir dela, suas ações deixam de ser reativas e passam a ser intencionais. Você começa a escolher onde estar, com quem estar, como se posicionar, o que permitir e, principalmente, o que não permitir mais. E quando isso fica claro dentro de você, não precisa ser anunciado, não precisa ser explicado. As pessoas percebem. Elas sempre percebem. As pessoas percebem na forma como você entra em um ambiente, na forma como você ocupa o espaço sem pedir permissão, no jeito que você observa antes de falar, no tempo que você leva para responder. Tudo comunica. Mesmo quando você não diz nada, existe uma linguagem silenciosa acontecendo o tempo inteiro, e a maioria ignora isso. Fica presa apenas nas palavras. Mas quem entende esse jogo controla a percepção sem precisar levantar a voz. Postura não é sobre parecer maior, é sobre não se diminuir, é sobre não encolher sua presença para caber no conforto dos outros. Quando você ajusta sua postura física, seu olhar, seu ritmo, você envia sinais claros de que está presente, atento e consciente do seu valor. E isso muda a dinâmica imediatamente. Pessoas inseguras evitam contato visual, falam rápido demais, se mexem o tempo todo, tentam preencher qualquer silêncio. Tudo isso revela ansiedade. E ansiedade, nesse contexto, é interpretada como fragilidade. Agora observa alguém que impõe respeito em silêncio. Essa pessoa não tem pressa, não se atropela, não precisa preencher cada espaço com palavras. Existe uma pausa natural entre o que acontece e a forma como ela reage. E essa pausa é onde mora o controle. Controle sobre si mesmo. E quem controla a si mesmo não precisa controlar os outros. Outro ponto que poucos entendem: respeito está diretamente ligado à previsibilidade emocional. Não à previsibilidade de comportamento, mas à estabilidade interna. As pessoas precisam saber que você não vai oscilar a cada estímulo, que não vai explodir sem motivo, mas também não vai aceitar tudo passivamente. Existe um equilíbrio ali, uma firmeza tranquila. Quando você reage de forma exagerada, você perde credibilidade. Quando você aceita tudo, você perde limite. Mas quando você responde com medida, você constrói uma imagem sólida. Alguém que não pode ser manipulado com facilidade. E isso afasta tentativas de desrespeito antes mesmo que elas aconteçam. Porque as pessoas sempre calculam, mesmo que de forma inconsciente. Elas testam onde é seguro avançar e onde não é. E quando percebem que existe consistência na sua postura, elas recuam, não por medo, mas por reconhecimento. Reconhecimento de que ali existe alguém que não se dobra facilmente. E isso começa em situações pequenas. Um comentário atravessado, uma interrupção no meio da sua fala, uma tentativa de te diminuir em público. A maioria ri, disfarça, ignora por dentro e se incomoda depois. Mas não ajusta nada no momento. Quem impõe respeito em silêncio age diferente. Não cria cena, não aumenta o tom, mas também não normaliza. Um simples parar de falar e olhar direto já quebra o ritmo, já sinaliza que algo saiu do lugar. E muitas vezes isso é suficiente, porque não é sobre humilhar o outro, é sobre não permitir que o comportamento continue, sem drama, sem espetáculo, só presença. Outro erro comum é achar que impor respeito significa se afastar de tudo e de todos, ficar frio, distante e inacessível o tempo inteiro. Isso não é respeito, isso é defesa. Respeito não exige isolamento, exige critério. Você pode ser leve, pode rir, pode se conectar, mas sem perder sua base, sem se desmontar para agradar, sem se adaptar além do que faz sentido. Existe uma linha muito clara entre ser acessível e ser permissivo. E quem cruza essa linha constantemente deixa de ser levado a sério. A verdade é simples.
As pessoas tratam você da forma que você ensina. Não com palavras, mas com repetição, com padrão, com consistência. Se você aceita atrasos, desrespeito, falta de consideração, isso vira o normal. Agora, quando você começa a ajustar esses padrões, sem alarde, o ambiente ao seu redor muda. Nem todo mundo vai gostar. E isso faz parte, porque quando você para de ser conveniente, você deixa de ser útil para certas pessoas. E elas vão se incomodar, vão testar mais uma vez, vão tentar te puxar de volta para o antigo padrão. E é aqui que a maioria falha. Porque cede, porque volta atrás, porque não sustenta a própria decisão. E no momento em que você recua, tudo volta ao que era antes, às vezes pior. Por isso, consistência é tudo. Não adianta ajustar hoje e relaxar amanhã. Não adianta impor um limite em um momento e ignorar no outro. As pessoas percebem essas brechas e exploram, não por maldade, mas porque é assim que o comportamento humano funciona. Você mostra até onde pode ir, e o outro vai. Simples assim. Outro detalhe poderoso: o controle do tempo de resposta. Quem responde tudo na hora, sempre disponível, sempre pronto, se coloca em posição de menor valor, não por orgulho, mas por percepção. Quando você leva um tempo para responder, você mostra que sua vida não gira em torno daquela interação, que existem outras prioridades, outros focos. Isso não é desinteresse, é equilíbrio. E equilíbrio gera respeito. Mas isso precisa ser natural. Não é sobre ignorar propositalmente, é sobre não interromper sua vida para reagir a qualquer estímulo. É sobre manter seu ritmo, sua rotina, seu foco, independente do que chega até você. E isso muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Você deixa de ser alguém reativo e passa a ser alguém seletivo. E seletividade é uma das formas mais claras de valor. Quem tem valor, escolhe. Não aceita tudo. Outro ponto silencioso, mas extremamente forte: a capacidade de ir embora, de encerrar conversas, de sair de ambientes, de não insistir onde não há reciprocidade. A maioria permanece onde não é respeitada por medo de perder conexão, medo de ficar sozinha, medo de parecer difícil. Mas permanecer em ambientes que te diminuem custa muito mais caro. Custa a sua imagem, custa a sua energia, custa a sua identidade. Quem impõe respeito não ameaça sair. Simplesmente sai. Sem anúncio, sem explicação longa, sem drama, só decisão. E essa decisão fala alto, porque mostra que você não depende daquele espaço, que você não precisa daquela validação, que você tem outras opções. E quem tem opções não se submete. No fim, tudo volta para o mesmo ponto: valor. Valor percebido. Valor sustentado. Valor que não precisa ser gritado. Porque, quando é real, ele se impõe sozinho. Valor real não precisa de anúncio. Não precisa de validação coletiva. Ele se sustenta na forma como você vive, nas escolhas que você faz, no que você aceita. E principalmente no que você recusa. A maioria fala sobre valor, mas continua se colocando em situações que contradizem tudo o que diz. E essa incoerência destrói qualquer tentativa de respeito. Você pode ter o melhor discurso, a melhor intenção, a melhor imagem, mas se suas ações não acompanham, as pessoas percebem. Sempre percebem. E quando percebem, ajustam a forma como te tratam. Porque no fim, ninguém respeita o que você diz. Respeitam o que você sustenta. Existe um momento em que você precisa parar de explicar quem você é e começar a demonstrar isso em silêncio, sem avisos, sem promessas, sem necessidade de reconhecimento imediato. Porque respeito não é instantâneo. Ele é construído na repetição de comportamentos que não se contradizem. E isso exige disciplina. Disciplina para manter seus padrões mesmo quando ninguém está olhando. Disciplina para não ceder ao impulso de reagir. Disciplina para sustentar o desconforto de não responder, de não agradar, de não se justificar. Porque sim, no começo é desconfortável. Você vai sentir vontade de voltar ao padrão antigo.
de explicar demais, de responder rápido, de aliviar o clima, de evitar tensão. Mas é exatamente nesse ponto que sua postura começa a ser moldada. É aí que você decide se continua sendo alguém fácil de acessar ou alguém que precisa ser levado a sério. Respeito em silêncio é, acima de tudo, domínio emocional. É não permitir que o comportamento dos outros dite suas ações. É não entregar sua estabilidade para qualquer estímulo externo. É manter sua base, independente do que acontece ao redor. E isso não significa ser frio. Não significa ser distante. Significa ser firme. Firme nas decisões. Firme nos limites. Firme na forma como você se posiciona. Existe uma diferença clara entre alguém que é calmo e alguém que é passivo. O passivo aceita tudo. O calmo escolhe o que aceita. O passivo evita conflito por medo. O calmo evita conflito desnecessário por inteligência. E quando o conflito é necessário, ele não foge, mas também não faz espetáculo. Ele resolve, sem excesso, sem emoção descontrolada, sem necessidade de provar nada. Que essa capacidade de agir com medida é o que separa respeito de tolerância forçada. Outro ponto que define autoridade silenciosa é a independência emocional. Quando você depende da aprovação dos outros para se sentir bem, você automaticamente se coloca abaixo, porque passa a ajustar seu comportamento para manter essa aprovação. E isso te torna previsível, manipulável, substituível. Agora, quando você se valida internamente, quando sua percepção sobre si mesmo não oscila com base na reação externa, você se torna estável, e estabilidade gera confiança, e confiança gera respeito. As pessoas sabem que não podem te controlar com elogios ou críticas. Sabem que você não vai mudar de postura por pressão social, e isso cria um tipo de presença que não pode ser ignorada. Porque é rara, a maioria vive reagindo, vivendo de estímulo em estímulo, buscando validação constante, se moldando para caber em qualquer ambiente. E nessa tentativa de pertencimento, perde identidade. E quem perde identidade, perde respeito. Você não precisa se encaixar em todos os lugares. Não precisa ser aceito por todos os grupos. Não precisa agradar todo mundo. Na verdade, quanto mais você tenta fazer isso, mais você se dilui. E o que é diluído, perde força. Impor respeito em silêncio é aceitar que algumas pessoas vão se afastar, que alguns ambientes vão deixar de fazer sentido, que algumas conexões vão se desfazer. E tudo bem, porque o objetivo não é manter tudo, é manter o que respeita quem você se tornou. E isso exige coragem. Coragem para ser mal interpretado. Coragem para não se explicar. Coragem para sustentar o silêncio, mesmo quando o outro espera uma reação. Porque o silêncio, quando vem de força, comunica mais do que qualquer argumento. Ele diz, eu não preciso entrar nesse jogo. Ele diz, eu sei o meu valor. Ele diz, isso não me move. E quando você atinge esse nível, algo muda. Você deixa de correr atrás de respeito e começa a atrair naturalmente. As pessoas começam a medir as palavras perto de você. Começam a ajustar o comportamento. Começam a observar mais. Porque percebem que existe um limite ali, invisível, mas muito claro. E isso não vem de imposição externa. Vem de construção interna. De tudo que você decidiu não aceitar mais. De tudo que você deixou de tolerar. De tudo que você passou a ignorar. E principalmente, de tudo que você começou a sustentar em silêncio. No final, impor respeito não é sobre mudar o outro. É sobre parar de se diminuir. É sobre parar de negociar sua própria dignidade em troca de aceitação. É sobre entender que quem precisa se explicar o tempo todo ainda não se posicionou de verdade. Quando você se posiciona, o mundo se ajusta, nem sempre de forma confortável, mas sempre de forma clara. E clareza é o começo de qualquer respeito real, sem barulho, sem anúncio, sem esforço visível, só presença, só postura, só silêncio.